Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista e o previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, bom dia. Vamos ver agora as nossas previsões de hoje, dia 6 de fevereiro de 2021. Então, observando bem, e comparando com o que a gente viu anteriormente, já mais ou menos desde segunda-feira, dessa última segunda, a gente vê claramente que os modelos continuam mostrando esse posicionamento bem claro de uma zona de convergência do Atlântico Sul, mesmo que ainda meio que de forma fraca a gente vê a atuação dela sobre aqui parte do norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do país. Isso é ocasionado devido ao avanço de um sistema frontal aqui pelo oceano. Esse sistema acaba se conectando com a umidade da Amazônia, formando nessa zona, essa interface entre um ar mais frio, vindo da região sul do planeta, e um ar mais quente que está aqui próximo à região equatorial. Nessa interface a gente tem o desenvolvimento de nuvens e, consequentemente, aí chuvas bem distribuídas e bem intensas. Mas claro que quando a gente observa as últimas previsões, os últimos 20, 30 dias de previsões, o que a gente nota claramente é que o previsto está bem acima do que realmente está sendo esperado. O que realmente, na verdade, aconteceu. Então, aparentemente, os modelos estão superestimando a chuva no país, se comparando a previsão com o que realmente foi observado. E a gente vê claramente que esse sistema ele consegue avançar, rompe um pouco aquela barreira de alta pressão. A gente também tem que ter uma noção que uma alta pressão é diferente de um bloqueio atmosférico. Geralmente esse bloqueio atmosférico ele está formando aqui mais na região central do país, mas o que a gente vê é o prolongamento do sistema de alta pressão do Atlântico Sul, que esse sistema ele perdura durante um ano. A diferença é que no inverno ele é mais intenso e durante o verão ele é menos intenso. Mas o que aconteceu agora é que esse sistema ele se tornou mais intenso nesse período devido a alguns movimentos atmosféricos que depois eu posso até explicar para vocês, teleconexões, configuração do Pacífico, a própria configuração do Oceano Atlântico. Mas o que a gente vê claramente é que esse sistema de alta pressão ele perdeu a intensidade, as frentes conseguiram avançar, e a gente vê aqui o retorno das chuvas, por exemplo, na região de Minas Gerais, oeste da Bahia, e numa boa parte aqui do sertão nordestino. Claro que essa região aqui mais costeira, costa leste, e um pouco aqui da costa norte do nordeste brasileiro, ainda devem apresentar tempo seco ao longo dos próximos dias. E olhando um pouco lá para o dia 13, que é o final do horizonte dessa previsão de 7 dias do IMET, o que a gente vê claramente é que esse sistema aqui, ele ainda deve ter aqui bastante umidade relativa em médios níveis. Por que eu gosto de mostrar esse campo? Porque esse campo me diz pelo menos até onde as nuvens estão indo. Elas estão com desenvolvimento vertical e estão conseguindo até aí chegar a 5 km de altura, por exemplo, em determinadas regiões. Então, todas essas regiões aqui em tons de azul e em tons de roxo são regiões que podem apresentar desenvolvimento de chuvas melhores do que as outras regiões. Então, para ficar esperto, alerta que nessas regiões a gente pode ter sim uma chuva. Já nas outras regiões, o tempo mais seco, por exemplo, aqui na região do Paraguai, norte da Argentina, e aqui um pouco também na região nordeste do país. Essas outras regiões onde não tem tanta umidade, você pode ter uma chuva, mas não tão volumosa, não tão intensa como você pode ter as chuvas nessas regiões aqui em tons de azul e tons de roxo.
Mas claro que você tem uma possibilidade, não quer dizer que vai chover bem, mas acompanhar para ver as previsões, o que os modelos vão mostrar. Observando bem agora o que o modelo GFS, né, ele está mostrando aqui, ó, o sistema de alta pressão ele está enfraquecido, as frentes elas passam, liberam bem a atmosfera, mas depois volta a ter, né, um aumento desse sistema de alta pressão aqui, mas a gente vê que vem outras frentes e a gente tem essa briga, né, essa gangorra barométrica entre o sistema de alta pressão e esses sistemas aqui de baixa pressão que se formam, sistema de baixa pressão que está associado a uma frente geralmente atuando aqui sobre o continente e ajuda a formar aí nas zonas de convergência do Atlântico Sul, por exemplo, né, a famosa ZACAS. Então a gente vê que tem essa gangorra barométrica e isso deve perdurar até o final do mês. Em alguns momentos volta a chover na maior parte do país, né, ficando mais seco aqui na região sul do país, por exemplo. Está trocando esse locacional de chuva. Quando a gente falar sobre armazenamento de água no solo, isso vai ficar mais evidente. E em alguns momentos esse sistema de alta pressão ele ganha uma força um pouco maior e volta a trazer aqui um tempo seco, principalmente para a região centro-norte de Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, aqui Espírito Santo, boa parte da costa leste do Nordeste e um pouco aqui da costa norte do Nordeste. Mas aquele sistema de alta pressão, de bloqueio, atuando aqui no centro do país, como a gente viu alguns anos atrás, os modelos continuam mostrando que está descartado por enquanto. Claro que todo dia a gente tem que avaliar, todo dia a gente tem que observar essas previsões, mas ao que tudo indica, pelo menos nesse mês de fevereiro, nós não devemos ter. O que a gente deve ter sim, essas frentes avançando, rompendo um pouco essa barreira desse sistema de alta pressão, e trazendo aí a formação de uma zona de convergência, né, que já começou essa formação já a partir de ontem e de hoje, e isso vai demorar mais ou menos 5, 7 dias esse estabelecimento, depois volta o tempo seco, mas depois lá para o final do mês tem a tendência de termos uma nova zona de convergência, ok? Mas claro que a gente tem que ficar olhando, né? Os modelos começaram a apresentar essa formação de uma outra zona de convergência no final do mês, na última previsão. Hoje também estão apresentando, então possivelmente se esse sinal perpetuar por mais, por exemplo, amanhã e segunda, a chance de ocorrência dessa nova zona de convergência aumenta bastante. Então a gente vê aqui claramente nessa chuva formada nessa zona de convergência aqui bem definida, tá vendo? Deve perdurar lá até o dia 10, depois o alta pressão ela ganha força, chega alguns pulsos aqui, ó, na costa leste do Nordeste, tanto por causa das perturbações ondulatórias dos alísios, como por pulsos que saem aqui das ECIT. Depois lá para o dia 18 volta a formação de uma nova zona de convergência, indo aí até o dia 22, dia 23, onde essa alta pressão volta novamente. Aqui é um pulso chegando na costa leste do Nordeste, aqui outro pulso, depois fica aqui a volta, né, desse sistema frontal, aparentemente dando uma aliviada aí na situação boa, principalmente aqui no semiárido nordestino. Porém, a parte da costa leste e aqui a costa norte do Nordeste ainda deve apresentar uma chuva ou outra, mas ainda deve ter aí um tempo bem seco estabelecido. Então esse é o panorama que nós devemos ter aí para os próximos 15 dias. Mas aparentemente os modelos estão superestimando o valor dessa chuva. Então na questão da intensidade da chuva deve ser menor. E a questão do locacional da chuva também, né, a localização ela pode variar um pouco. Mas a tendência é que tenhamos esse tipo de formação típica, com as chuvas saindo da região sul, né, que antes estavam mais concentradas na região sul, avançando aqui, chegando a atuar até em parte da região nordeste. E o norte mantendo o padrão que estava anteriormente, né, com as chuvas bem distribuídas na maior parte do país. E o centro-oeste, as chuvas devem ficar mais localizadas em Goiás aqui e no Mato Grosso, e secar um pouco aqui no Mato Grosso do Sul. Em relação, né, à questão das temperaturas, a gente devemos ter temperaturas amenas, nada que fuja muito da normal climatológica, na média para os próximos 15 dias. Claro que em alguns momentos a gente deve ter uma temperatura mais quente ou em alguns momentos uma temperatura mais fria, mas nada que caracterize, por exemplo, ondas de calor, ondas de frias,
nos próximos 15 dias. Então, na média, temperaturas devem ficar bem próximas realmente à normal climática esperada para essa época do ano. Observando agora o armazenamento de água no solo, o que a gente vê claramente é uma troca de locacional da chuva. Começa a ter, né, uma chuva diminuindo aqui na região sul do país e, em consequência, a gente tem uma diminuição aqui do armazenamento de água no solo, né, esperada aí para os próximos 3 dias. Mas, em compensação, a gente já tem a formação da zona de convergência do Atlântico Sul aqui sobre a região, por exemplo, sudeste, indo aqui até a região norte. Então a gente vê que já começa a ter a melhoria do armazenamento um pouco mais aqui, né, em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte aqui da Bahia. E aos poucos o que a gente vai notar nos próximos dias é realmente essa troca de locacional. Começa a ficar mais seco na região sul, apesar de algumas bacias ainda apresentar leve aumentos, mas nada tão significativo, e começa a chover bem aqui na região sudeste e voltar, né, essas chuvas também na região nordeste, fazendo com que tenha uma melhora desse armazenamento de água no solo. Como a projeção é só para 3 dias, então as próximas previsões a cada dia que for atualizando, a gente vai observar que isso aqui realmente vai ficar bem melhor. E o sul também vai ter uma piora aí bem definida, bem destacada para os próximos dias. Então, essa região do quadrilátero dos reservatórios estão apresentando chuvas boas, aparentemente começa a recuperar também a bacia do Xingu e do Tocantins, né? Mas por enquanto ainda é uma recuperação meio tímida, principalmente na região dos quadriláteros do reservatório, que estava muito seco, né, nesse último período. Okay? Região sul, algumas bacias apresentam um aumento das vazões, né, principalmente aqui Itaipu, Paranapanema, mas agora, a partir de hoje, isso já deve recuar, então amanhã ou segunda eu já devo mudar aqui essa questão. Antes teve as chuvas, aumentou, agora começa a cair. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e deve ainda apresentar um aumento gradativo das vazões, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o que está acontecendo. Então está vendo que está aumentando bem devagar essas vazões nas regiões, ok? E observando agora o que os modelos, né, do IMET estão mostrando, a gente vê claramente que os 3 modelos mostram agora aqui a zona de convergência bem definida. O EC e o GEFS eles estão bem parecidos em questão de locacional. Agora um detalhe eu trago para vocês aqui no ETA, né? A gente vê que ele já começa a mostrar o enfraquecimento dessa zona e já começa a surgir aqui uma chuva mais localizada no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na verdade, acompanhar para ver, né, o que vai acontecer aqui. Provavelmente isso aqui já é o desenvolvimento de algum sistema de baixa pressão que venha a se tornar no final um ciclone aqui no oceano e ter uma frente associada. E esse sistema, ele pode aqui também, se realmente a previsão se confirmar, pode ser o responsável pela formação da próxima zona de convergência lá no fim do mês. Então a gente tem que ver mais ou menos qual vai ser a continuação, né, e essa parametrização e como vai ser essa consequência de formação desse sistema aqui que está trazendo mais chuvas, pegando aqui Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte também aqui de Santa Catarina e do Paraná. Mas aparentemente esse sistema, ao que eu acho, né, minha opinião, na verdade, sistema de Zacas aqui deve ficar enfraquecido nas próximas previsões, daí deve começar a desaparecer esse sistema daqui nos modelos que estão prevendo. Esse sistema aqui deve começar a ganhar um pouco mais de força e voltar a chover aqui na região centro-sul, secar um pouco mais aqui. Mas à medida que for passando os dias, esse sistema deve favorecer a formação da zona de convergência e nós tenhamos aqui uma formação típica dessa forma, como nós estamos observando agora nos 3 modelos. Na verdade, acompanhar para ver o que vai acontecer nas próximas previsões, para vermos realmente, né, qual vai ser a dinâmica que deve acontecer. Mas claro que amanhã, por exemplo, nas previsões, isso tudo pode mudar. Mas hoje, esse é o sinal que a partir de agora os modelos devem começar a mostrar e devem aí continuar ao longo dos próximos dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz
e bem.